outro país que vocês conseguem lembrar que tem essa questão de rivalidade política, acaba influenciando forte no futebol além da Espanha? Sempre tem, né? Sempre tem. Acho que o caso mais famoso de rivalidade que transcende o futebol é o da Escócia, né? O caso da Escócia é o mais... É o mais famoso, assim, que existe, pesado. Que é uma coisa ligada ao sectarismo religioso, né? Então você tem um time que é o time dos protestantes e o time que é o time dos católicos, né? E esses times, eles também são ligados, inclusive, a posições políticas, né? Muito claras. O Celtic, que é o time católico, é o time que ele é extremamente pró-independência, né? Ele é extremamente antimonarquista. Então você sempre vê, agora que a gente teve a morte da Rainha Elizabeth, a gente viu manifestações ali muito absurdas, até no bom sentido, a gente não vai dizer que a gente é contra, mas logo que a rainha morreu, por exemplo, teve um minuto de... não foi um minuto de silêncio, mas que era um minuto de aplausos para a rainha, né? No jogo do Celtic. Isso, é um minuto de aplausos. De aplausos, e aí começaram a bater, e aí a torcida do Celtic começou a cantar If you hate the Queen, clap your hands. Porque a Irlanda também é pesado nessa coisa. Também. Mas um movimento separatista, querer... Sim. É que lá mistura tudo, né? Religião, geografia, aí vira Nunca é só uma coisa, né? Nunca caldeirão pior ainda, nunca né? Nunca é só uma coisa, sempre é muito além. É muito além do futebol, sempre. E que outro? Vocês falaram de Portugal também? Tem a questão do... Tem muitos, né, cara? A gente gosta no Copa sempre também de ir nos negócios mais alternativos, assim, porque pra não ficar só na superfície. Mas, por exemplo, a gente teve recentemente um time jogando a Champions League que chamava Sheriff Tiraspol, que é um time, em teoria, de Moldova, país Moldova. Só que ele pertence a uma região separatista que, inclusive, depois estourou a guerra da Ucrânia, como os vários países que compunham a União Soviética. Muitos deles você tem populações que falam russo, né? Não é uma população toda igual também. E aí, esse time, o Sheriff Tiraspol, ele é um time que representa uma região separatista que é mais ligada à Rússia, assim. Então, é muito louco. Foi o primeiro time de Moldova a se classificar, né? Imagina, Moldova é um país minúsculo. A se classificar para a Champions League, né, para a fase de grupos, a fase principal da Champions League, mas representando uma região separatista, assim. Então também não foi um orgulho nacional, assim, sabe? Tipo, não foi uma coisa... E aí eu acho que se você procurar, você acha em tudo quanto é país, assim, de verdade. Todos os lugares vão ter algum tipo de manifestação desse tipo. Quais você acham que são as maiores, assim, rivalidades que envolvem política? A maior é a da Escócia, eu acho. A da Escócia é absurda de grande. Na Espanha tem a questão do separatismo catalão, do orgulho espanhol contra o orgulho catalão. Acho que uma que vale destacar é a do Egito. Sim, do Egito. Que você tem o Al-Ahly. Por quê? O Al-Ahly é um clube muito ligado à classe operária egípcia e é uma coisa mais que buscou uma luta antimonarquista, né? Uma luta de derrubar... Anticolonialista, né? Se afastar das potências europeias e tal. O Zamalek é mais ligado às elites, né? A esse pensamento mais conservador, mas... então é uma rivalidade muito grande também, extremamente política. É uma coisa que se destaca bastante. Cara, Vitor, se eu falar que em algum momento da minha vida eu assisti um highlight do futebol egípcio, eu vou... Porque isso é bem específico mesmo, hein? Mas é que eu falei, a gente gosta também, no Copa a gente gosta de ir atrás das coisas mais... O próprio Palmeiras jogou 2 anos seguidos, né? Contra o Al-Ahly, né? Sim, os times brasileiros, vários times brasileiros pegaram o Al-Ahly aí no Mundial, né? E é porque a gente lembra de disputa, principalmente competitividade, a gente acaba tendo coisa mais local, né? Então você tem os times de Manchester, Palmeiras e Corinthians, que também não tem uma questão intrinsecamente política, né, do palmeirense odiar o corintiano, né? Mas quando você começa a falar de política, você começa a tornar o caldeirão mais... entorna mais, né, as coisas, parece. Não, eu acho que é muito difícil você colocar... A não ser que seja uma coisa que seja ligada diretamente à própria criação dos clubes, que é o caso da Escócia, por exemplo, que... Assim, a briga religiosa escocesa, ela precede a criação dos dois clubes. Sim. Então, mas quando os clubes nascem e aí depois você tenta imputar aos clubes uma função política, social,
Sendo que são clubes de massa, isso, claro, nesse contexto de clubes de massa é muito mais difícil, porque um clube de massa ele tem tudo dentro de si, né? Por isso que nenhum clube grande brasileiro você pode dizer que é um clube de direita ou que é um clube de esquerda. É difícil. Não existe isso, assim, com clubes de massa. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o pessoal do Copa Além da Copa. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado. Aproveita, tem um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!